Muito bem, queridos capelães, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, nós estamos ministrando nesta oportunidade a nossa aula número 9 do curso de capelania. Hoje nós vamos estar falando sobre o capelão e os princípios da autoridade e da submissão, que são essenciais na vida de todo mundo, de todo ser humano, principalmente daqueles que nasceram de novo, e mais ainda na vida daqueles que foram chamados por Deus para servir numa missão especial e mais ainda no exercício da autoridade. É muito importante neste momento recordar as palavras do Atmani no seu livro Autoridade Espiritual. Por certo, eu recomendo muito esse livro, Autoridade Espiritual. Eu enviei ele já como material de apoio num dos cursos anteriores. Poderia estar enviando outra vez, mas você já tem. Recomendo que leia. E o Atmani disse que somente um louco, completamente louco, deseja estar em posição de autoridade. Talvez algumas pessoas não entendam. Eu digo, mas por que eu não entendo? Porque tem muita gente lutando com esforço para chegar numa posição de autoridade. Mas tem muita gente mesmo. Eu escrevi um livro sobre liderança que traz como título em espanhol, foi escrito em espanhol, e o título dele no original é Quem se sentará em la primeira silla? Traduzindo ao português, quem será o primeiro? Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria quem se sentará na primeira cadeira. Mas as traduções nunca são obrigatórias ser ao pé da letra, ou seja, não é obrigatória. Tem gente que pensa que se a tradução não for ao pé da letra, não está correto. Não, não é assim. Como eu conheço de tradução, eu sei que a tradução não precisa ser ao pé da letra. Então, a tradução do título do livro pode ser Quem será o primeiro? Ou seja, quem será o líder principal? Numa cidade não pode ter 2 prefeitos. Num estado não pode ter 2 governadores. Num país não pode ter 2 presidentes. Num ministério não pode ter 2 presidentes. Numa igreja pode até ter vários pastores, mas tem um que preside e os demais são auxiliares, são vices. A pergunta é: quem será o primeiro? É aquela luta, aquele desespero, um puxando o tapete do outro e lutando para derrubar o outro, para ocupar o primeiro lugar. E o Atmani disse, somente um louco, completamente louco, deseja estar em posição de autoridade. E aí ele explica, é 1 milhão de vezes melhor estar em posição de submissão do que estar em autoridade. Tem gente que pensa que estar em posição de autoridade é um privilégio. Mentira, nunca foi, nunca foi, nunca foi. Se alguém pensa que estar em posição de autoridade é um privilégio, esse alguém, como disse o Atmani, está fora de si, está louco, completamente louco. Não é um privilégio, não é um privilégio. Se você chegou a pensar que é um privilégio, você tem algum problema mental, provavelmente algum transtorno de personalidade. Estar em posição de autoridade não é um privilégio, nunca, nunca, nunca. Ah, pastor Beto, pois eu pensei que era um privilégio. Não é. Se você pensou isso, tire esse pensamento da sua cabeça e jogue fora. E estar em posição de autoridade significa responsabilidade. Tanto é assim, outra vez eu fiz uma pergunta, só testando as pessoas para ver como reagem, porque eu gosto muito de meditar sobre aquela passagem da Bíblia, sobre julgar, não julgar. As pessoas dizem que só Deus pode julgar, outro diz não julgue e tal, aquela coisa toda. Eu inventei uma parábola. O motorista motorista de um ônibus. Vocês sabem por que o ônibus tem uma divisória entre a cabine onde viajam os 2 motoristas e os passageiros? Por algo é. Tudo na vida tem uma importância. Se você não sabe o significado, uma importância tem. E digamos que o motorista cometeu uma equivocação.
E o copiloto foi lá no departamento onde estão os passageiros e comentou, deu com a língua nos dentes e comentou com os passageiros. E os passageiros entraram na cabine furiosos e bateram no motorista enquanto ele pilotava o ônibus. Resultado, o motorista ficou nervoso, o ônibus tombou e os passageiros, apesar de que não morreram, ficaram feridos. Aí vem a pergunta: quem é o culpado? E as pessoas respondem: a culpa é do motorista principal. Ele não deveria ter ficado nervoso. Ele tinha que apanhar calado. Ele tinha que levar pancada caladinho. Ele tinha que suportar a pancadaria sem revidar. Mas acontece que ele estava pilotando o ônibus quando a pancadaria bateu na cabeça. Ele perdeu o controle. Não, mas ele tem a culpa. Ou seja, ninguém vai dizer que a culpa é do copiloto. Ninguém vai dizer que a culpa é dos passageiros. Não. Ninguém nem olha para o fofoqueiro do copiloto, ninguém olha para a violência dos passageiros, todo mundo vai dizer a culpa é do motorista. Outra história também que eu gosto de contar com frequência é a do avião que no dia 15 de março de 2015 caiu sobre os Alpes franceses. Enquanto o piloto principal foi ao banheiro, o copiloto derrubou o avião sobre os Alpes franceses. Aí ainda não vi ninguém dizendo que é a culpa não, mas é muito provável alguém dizer o piloto é o culpado, não era para ele ir no banheiro. E acaso o piloto de avião não vai no banheiro? Ele é um ser humano, ele foi no banheiro, ele teve a necessidade. O copiloto, não, mas a culpa não é do copiloto, a culpa é do piloto porque foi no banheiro. Não era para ele ir no banheiro, era para ele se aguentar a viagem todinha, partindo de Barcelona, na Espanha, até a cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Pelo amor de Deus. Não, mas é porque ele é o piloto principal, então é quem leva a culpa. Você viu que está na posição, em primeiro lugar, a posição de autoridade não é nenhum privilégio, é uma responsabilidade. E todo mundo vai botar a culpa nele. É igual o homem no lar. Deus constituiu o homem como cabeça no lar. Qualquer barbaridade que aconteça na família, ainda que o pai não tenha nenhuma culpa, todo mundo vai dizer que a culpa é dele, embora não tenha. Eu vou dar um exemplo. Digamos que num julgo desigual, aonde o pai ensina os filhos nos bons princípios da palavra de Deus e a mãe ensina no sentido oposto, na direção oposta, no caminho do mal. E os filhos escolhem o conselho da mãe e entram pelo caminho do mal. O que as pessoas vão dizer? É culpa do pai. Mas já vai, o pai ensinou no bom caminho, bons princípios, e os filhos escolheram o caminho. Não, é culpa do pai. Não é. Então, entenda de uma vez por todas que estar em posição de autoridade não é um privilégio, é uma responsabilidade. Outra coisa, por que o Atmani disse que só um louco deseja essa posição? Porque não depende de nós. É uma decisão soberana de Deus colocar alguém na posição de autoridade. Por isso que é importantíssimo todos nós obedecermos aos que estão em posição de autoridade, porque foi Deus que colocou. Não foram eles que lutaram, que trabalharam para chegar ali. Decisão de Deus. Então, queridos, entrando aqui em matéria, aula 9, né? Os princípios da autoridade e da submissão. E nós começamos dizendo isto aqui, olha, a autoridade se fundamenta no trono de Deus. Por isso que é imprescindível todo ser humano, literalmente todos, ser submissos e obedientes às autoridades. Em Romanos capítulo 13, eu não coloquei a referência, mas é Romanos 13, versículos 1 ao 5, ali diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus e são ministros de Deus e que todos nós devemos ser submissos às autoridades. Romanos 13, versículos 1 ao 5. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 de Pedro 2, do 13 ao 17 e por aí vai. Toda desobediência à autoridade delegada é uma ofensa contra Deus. É uma ofensa. Toda desobediência à autoridade, eu diria, vamos trocar a palavra desobediência por submissão. Por quê? Submissão e obediência não é igual. Os apóstolos sabiam dessa diferença.
os 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, também sabiam dessa diferença. Você e eu devemos saber fazer a diferença. A obediência é limitada. A submissão é ilimitada. É oportuno dizer aqui algo que eu já falei numa das aulas anteriores, mas é oportuno repetir, que a verdadeira submissão se manifesta quando estamos em desacordo. Ou seja, quando não estamos de acordo. Dizer ao chefe no trabalho, por exemplo, sim, senhor, estou de acordo, isso não é submissão. A mulher dizer ao esposo sempre, sim, meu amor, estou de acordo com você, estou de acordo, estou de acordo, Isso não é submissão. Submissão é quando o marido, por exemplo, por dar um exemplo, eu poderia dar outro, né? Mas vamos dar esse exemplo. O marido diz assim, hoje eu quero comer sopa. E a mulher diz, meu amor, eu queria comer seco, mas vamos comer sopa. Então, ela queria comer seco, mas ela vai fazer sopa para agradar a ele. Isso é submissão. Em todos os lugares, na igreja, no trânsito, quando o fiscal de trânsito manda você parar onde você não queria, você diz para si mesmo, eu não queria, mas eu me submeto. Então a submissão, querido, só é submissão quando não estamos de acordo. Se você está de acordo, não é submissão. Ok? Ou então a submissão falsa. Porque a submissão verdadeira é quando não estamos de acordo. Trocando a palavra desobediência por submissão. Toda insubmissão à autoridade delegada é uma ofensa contra Deus. Por que eu citei o caso dos 3 jovens hebreus e também dos apóstolos? O rei Nabucodonosor disse que todos deviam adorar a sua estátua de ouro que ele levantou no campo de Dura. Os 3 jovens hebreus disseram, rei, meu senhor, nós, segundo a nossa lei, só podemos adorar a Deus. Não podemos adorar a estátuas, não podemos adorar a nada, somente a Deus. E o rei disse, a mim não me interessa a lei de vocês, a mim não me interessa o Deus de vocês, as práticas de vocês, tem que adorar a minha estátua. E eles disseram, rei, se nós obedecermos ao Senhor, nós estamos ofendendo o nosso Deus. Não podemos adorar a sua estátua. E o rei disse, ou vocês adoram a minha estátua, ou então vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, tudo bem, a gente se submete. Se o senhor quiser jogar a gente na fornalha, não tem problema, a gente aceita. Isso se chama submissão. Vou jogar vocês na fornalha. Pode? Pode. É submissão, irmãos. É submissão. Isso é submissão. Pois bem, queridos, isso é submissão. Eles não obedeceram a ordem de adorar a estátua porque ia em contra de outra ordem dada por Deus. A pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que só Deus pode ser adorado. Com respeito, aí você viu o milagre acontecer, porque na verdade aonde tem submissão, meus irmãos, aonde tem submissão, tem milagre. Deus acha tão bonito a submissão. Você viu, Deus fez um milagre, não deixou que as chamas da fornalha consumissem aqueles 3 jovens. No caso dos apóstolos, Jesus mandou que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura. O Sinédrio, Tribunal Supremo naquela época, deu a ordem a eles que não pregassem em nome de Jesus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. E eles disseram, tudo bem, se vocês seguirem pregando, nós vamos colocar vocês na prisão. E eles disseram, joinha, ok, a gente se submete à prisão. Não podemos desobedecer o nosso mestre, porque o nosso mestre mandou a gente pregar, então a gente vai seguir pregando. Vocês vão prender a gente? Pode prender. Isso é submissão. A obediência em primeiro lugar a Deus. É lógico que a gente tem que obedecer às autoridades terrenais, mas em primeiro lugar a obediência a Deus. A submissão, sim, é ilimitada. Espero haver deixado este ponto bem claro. Quem obedece à autoridade terrenal, autoridade delegada, automaticamente está honrando a Deus, porque Deus é a fonte. Jesus disse para Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de meu Pai não te for dada. Qual é a lição que nós aprendemos aí? Que Deus é a fonte.
que não há na terra autoridade que não provenha de Deus, com exceção da autoridade legítima, né? Porque tem autoridade ilegítima. E você sabe o que é, não tenho tempo neste momento para explicar. Mas a autoridade legítima, você sabe, é a que não é constituída pelos meios lícitos. Davi conhecia muito bem o princípio da autoridade delegada. Os seus homens lhe aconselharam várias vezes a que matasse a Saul. Davi tinha motivo para isso, pois Saul lhe perseguia, e lhe perseguia para matá-lo. Mas Davi tinha um respeito tremendo pelo princípio da autoridade delegada. Davi não olhava para o homem, ele olhava para a investidura de Deus que estava no homem. Ele dizia: guarde-me, Deus, de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Saul estava desviado, Saul já estava rejeitado por Deus, mas Davi tinha respeito, honra e consideração pela unção que um dia foi derramada na cabeça dele quando ele foi ungido. Então, queridos, isso é uma lição para nós. Por isso que Davi é chamado na Bíblia de o homem conforme o coração de Deus. Davi conhecia muito bem o princípio da autoridade delegada. Saul, por outro lado, desrespeitou a autoridade quando não cumpriu a instrução dada por Samuel. O amalequita brincou com o princípio da autoridade ao dizer a Davi: eu matei a Saul. Foi assim que a notícia da morte de Saul chegou a Davi. O amalequita pensou: vou ganhar um prêmio. E disse: eu matei a Saul. E Davi disse: tu mataste a Saul? Disse: matei. Ele esperava receber um prêmio. E Davi disse a um soldado: mata este homem, pois a sua própria boca testificou contra ele, dizendo: eu matei a Saul. Porquanto não tiveste temor de Deus e levantar-te a tua mão contra a autoridade, morrerás hoje. E aquele homem foi morto, morreu de graça, né? Porque, na verdade, ele não matou Saul. Saul se suicidou. Mas aquele homem brincou com a autoridade. Com a autoridade não se brinca, meus irmãos. Então, os 3 jovens hebreus eu já expliquei, os apóstolos eu já expliquei. Paulo tinha muito respeito pela autoridade delegada. Anote esta referência, Atos capítulo 23, versículo 3 ao 5. O tribuno, o sumo sacerdote, o que presidia o julgamento de Paulo, mandou o que estava sentado ao lado dele que lhe golpeasse na boca. E Paulo disse ao tribuno: o Senhor te golpeará a ti, parede branqueada. Quando Paulo disse isso, alguém disse ao lado dele: assim injurias o sumo sacerdote de Deus? Ele disse: perdão, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote de Deus. Ele pediu perdão imediatamente ao saber que aquele era o sumo sacerdote de Deus. Isso se chama, meus irmãos, respeito, honra, reverência diante da autoridade. Toda pessoa que desrespeita e desonra a autoridade é profano, pois a autoridade procede de Deus. O capelão é uma autoridade e deve ser submisso a outras autoridades. Em Efésios 5:21 está escrito que nós devemos ser submissos uns aos outros, cada um na sua área. O médico, a autoridade em medicina, o advogado, o juiz na área de direito, o engenheiro na sua área, o professor na sua matéria, e o fiscal de trânsito no seu trabalho, o policial na rua, enfim, o porteiro na porta do hospital, etc. Cada um na sua área. Você pode ter investidura de autoridade, mas aquele outro tem noutra área. Então, devemos ser submissos ao princípio da autoridade, à investidura da autoridade que está em alguém. Nesse sentido, o capelão, quando entra num hospital, em qualquer lugar que ele for, ele tem que se assessorar com as normas, seja no quartel, você vai trabalhar num quartel, você vai trabalhar num presídio, aonde você for, na comunidade, em qualquer lugar, num colégio, assessore-se primeiro a respeito das normas e obedeça e cumpra, porque qualquer rebelião do capelão contra as normas institucionais é um mau testemunho contra a imagem dos capelães e principalmente contra a imagem do evangelho, ok? Então, respeite as normas. Queridos, vamos parar por aqui. Eu quero de já agradecer a todos vocês. Concluímos a aula
número 9. Amanhã, se Deus quiser, aula número 10. Estamos quase chegando à parte final deste abençoado curso. Espero que esteja sendo de bênção para a sua vida. Comente com outras pessoas e convide para participar, pois a turma B está sendo formada, ok? Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.